Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Chegamos na reta final aqui do nosso estudo sobre as bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Né? Retomando aqui o que a gente disse já desde o início, são 7 bem-aventuranças, porque o número 7 ele aparece várias vezes no livro de Apocalipse, ele tem um significado simbólico. Os números na cultura judaica, eles têm um valor, eles têm um significado. E o número 7 é um número que representa a perfeição. O número 7, ele representa a perfeição porque ele remete aos 6 dias da criação e o 7º dia de descanso, né, que engloba a semana da criação. A semana da criação ela só é completa com o sábado. Jesus repousa no 7º dia para contemplar toda a obra que tinha feito. Não é à toa que no final dos 6 dias ele fala assim, ele viu Deus que tudo era muito bom. E aí vem o descanso. O descanso não só para Deus, mas para os seus filhos. Então por isso que o número 7 é o número da perfeição, ele representa toda a obra perfeita que Deus fez, né? Todo o trabalho perfeito que ele realizou. Então o número 7 carrega esse significado e simbolismo. E ele aparece no livro de Apocalipse justamente por isso, para você entender duas coisas, que os planos de Deus aqui no livro de Apocalipse são perfeitos, né? O mesmo poder, a mesma palavra, tudo aquilo que foi usado na criação é usado agora aqui no plano da redenção e no trato de Deus com a sua igreja, levando-a, né, caminhando pelo meio do deserto até a Canaã celestial. Então, é perfeito. A obra toda é perfeita, não tem defeito. A gente tem que confiar em quem está conduzindo, que é o Cordeiro de Deus é quem conduz. Nós temos que confiar nele. O número 7, ele carrega esse simbolismo. E não só isso, ele é um lembrete de que o sábado deve ser restaurado. Então vamos lá, vamos à 7ª bem-aventurança, Apocalipse 22, verso 14, que diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Vejam que a última bem-aventurança falava sobre a brevidade da volta de Jesus. Né? Eis que venho sem demora. Aqui ele já veio. Agora os bem-aventurados eles vão poder entrar na porta ou não. Eles vão poder entrar na porta ou não. Mas para entrar pelas portas da cidade, é necessário lavar as vestes. Só que esse verso aqui, esse verso de Apocalipse, ele é meio complicado. Ele não é tão simples assim como parece. Talvez talvez você tenha lido em alguma outra Bíblia um texto um pouco diferente. E eu vou dizer para você que não quer dizer que o texto está errado, que está entrando em choque com isso que eu acabei de ler aqui. Em algumas traduções, não vem escrito aqueles que lavam suas vestes. Então nós temos, por exemplo, os manuscritos antigos, o Códex Sinaítico e também o Alexandrino. Eles são documentos antigos, né, do livro do Apocalipse, traz o conteúdo do livro de Apocalipse, mas nesses livros eles falam assim, lavar as suas vestes. Né? Um pode trazer assim, que lavam as suas vestiduras ou que lavam as suas vestiduras. Então, essa tradução, né, que é aceita aqui nessa versão que eu li, que é a Almeida, a nova Almeida atualizada, vem trazendo bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes. Mas existem manuscritos cursivos, né, que também são antigos, e fica difícil para os estudiosos, né, decidirem qual é a versão correta. Né? Talvez, para ficar mais completa aqui, a tradução deveria trazer as duas. Mas o que acontece geralmente é um comentário de rodapé. Às vezes eles optam por uma tradução, mas colocam um comentário de rodapé dizendo assim, olha, mas esse texto aparece diferente em outras cópias. E o texto que aparece em outras cópias é que guardam os seus mandamentos. Que guardam os seus mandamentos. O motivo, e aí que entra a coisa interessante da história aqui, o motivo de terem duas traduções diferentes, assim, bem diferentes para a língua portuguesa, parece bem diferente. Mas no grego, na língua grega, tanto lavar as vestiduras como guardar os mandamentos soam de forma muito semelhante. As palavras são muito parecidas. Então, o risco do copista, da pessoa que está copiando, errar, né, para um lado ou para o outro, é muito grande. É muito grande. E provavelmente foi isso que aconteceu. A gente só não sabe quem
qual é o manuscrito. Para a gente saber qual é o manuscrito correto, a gente tem que encontrar uma cópia mais antiga, talvez a mais próxima do livro de Apocalipse, sei lá, talvez o Apocalipse foi escrito já no final do ano 100 depois de Cristo. A gente teria que encontrar ou uma dessa data, né, uma cópia dessa data aí, que datasse do ano 100 ou no início do ano 200 depois de Cristo, mas fica difícil, não foi encontrado ainda. Então as versões antigas elas divergem e aí fica a critério da tradução qual linha vai seguir, né? Qual linha vai seguir. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou olhar agora aqui no vídeo aqui. Eu não tinha visto ainda. Na Bíblia de Jerusalém, no Apocalipse, capítulo 22. A Bíblia de Jerusalém é uma tradução muito boa, né? Para quem não conhece essa daqui, ó. Eu tenho essa minha versão, mas ela já é bem antiga. Eu preciso de uma mais atual. A Bíblia de Jerusalém, capítulo 22, verso 14. Diz assim: felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrar na cidade pelas portas. Aí tem um comentário aqui. Vamos ver. Não comenta sobre isso não. Ele só fala Jerusalém, descrita em 21:9. Então a cidade, ele só comenta que a cidade pela qual vão entrar pelas portas é Jerusalém. Ele não comentou a divergência dos versos. Né? Que até me surpreendi, porque a Bíblia de Jerusalém, sempre que tem uma divergência, ela traz um comentário. Nesse caso, ela não trouxe. Mas, se você procurar no comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, você vai encontrar lá um comentário sobre isso aí. O fato é o seguinte, que seja lavando as vestes, guardando os mandamentos, né, seja um ou seja outro, você só entra pelas portas da cidade de fato, se você fizer essas duas coisas. E para você guardar os mandamentos, de verdade, você tem que lavar as vestes, porque na verdade esse é o primeiro passo. Lavar as vestes é a justificação pela fé. Né? Justificação pela fé é o lavar as vestes, é você ter as vestes sujas, mas aí vem o sangue de Jesus, e é o sangue de Jesus que lava, porque na verdade você lava as vestes não é em qualquer lugar, você lava no sangue do Cordeiro. As vestes são lavadas pelo sangue do Cordeiro, e aí você se torna capaz de obedecer os mandamentos. Então a gente tem que sempre olhar esses dois aspectos aqui. Nós temos no plano da salvação, nós temos essas duas etapas. Nós temos a justificação e a santificação. A justificação é quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, e aí simbolicamente é como se as suas vestes, ou seja, os seus pecados, eles são lavados, né, pelo sangue de Jesus. Você aceita, então ele substitui você. Ele substitui e você é declarado justo diante de Deus, mas você não é justo. Tá? Você é declarado justo, mas não é justo, porque não existe um justo. Na palavra de Deus fala, não há justo, não há um sequer. Só existe um justo, que é Jesus Cristo, o justo. Então não há justiça no homem. A justiça do homem é considerada por Deus como um trapo de imundícia. O que seria a justiça do homem? Qualquer ato de bondade que o homem possa fazer, né, qualquer bondade, o amor que existe no coração do homem, ele está impregnado com pecado, com egoísmo, com orgulho. E isso não sai daí, não tem como tirar isso daí. É impossível. Né? Isaías ele fala assim que é como você querer apagar as manchas do leopardo. Não tem como você tirar as manchas. Ele não tem como tirar as manchas dele. É impossível, não tem como. Então, Jesus declara você, pelo sangue dele, você é declarado justo diante do Pai. O Pai aceita você, mesmo sem você ter condições de estar diante do Pai. Você é aceito pelo sangue e pelos méritos de Jesus. Os méritos dele, que são perfeitos, não é impregnado com pecado, nem com orgulho, nem com nada, é puro e santo. Esses méritos é que cobrem os seus pecados. Então você é aceito, e a partir do momento que você aceita, você está salvo. A salvação é isso aí. A salvação é simplesmente isso aí. Só que é o seguinte, você continua pecador, você continua com a natureza pecaminosa. E agora começa o segundo processo. Tem o primeiro processo, que é a justificação, e agora vem o segundo processo, a segunda etapa, que é a santificação. A santificação é o processo pelo qual você vai refinar o seu caráter. Seu caráter vai passar pela chama, né? Imagine que seu caráter é um ouro que foi tirado ali da pedreira, né? Cheio de escória, e você é colocado agora no fogo. Aquele fogo vai derreter
e vai ser possível tirar a escória, ou seja, a natureza pecaminosa vai morrendo aos poucos, ela vai desaparecendo. A natureza divina, a natureza celestial, ela vai tomando lugar da natureza pecaminosa. O homem vai retornar aos poucos àquilo que ele deveria ser. Só que tem um outro problema. Ele, por mais que ele viva 100 anos, 200 anos, né? Adão viveu quase 1000 anos, essa natureza não sai de lá. Você pode melhorar, você vai melhorar, né? Pelo trabalho da santificação, que é o arrependimento diário, é o morrer diário para o eu, para o pecado, mas você nunca fica livre dele completamente. Há apenas uma escalada de ascensão, né? A vida do cristão vai ter uma... É por isso que há momentos em que haverá momentos de queda também. Nessa escalada, nessa caminhada, há momentos de queda. Mas aí João fala assim, que num momento de queda como esse, você não tem que se desesperar. Ele fala assim, ó, filhinho, escrevo isso para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus, ele nos justifica, é só voltar-se para Jesus novamente. Quando a gente cai é porque a gente se afastou de Jesus. Mas no momento da queda, você pode pedir socorro, como João, como Pedro pediu socorro quando afundou na água. Ele estava andando ali, enquanto olhava para Jesus, ele andava sobre as águas, porque ele estava olhando para Jesus, né? Ele estava mantendo a sua fé ali. Quando ele olhou para as ondas, quando ele desviou o olhar de Jesus, olhou para as ondas, os problemas, os perigos, as dificuldades, ele afundou. Mas no momento em que ele afunda, ele estende a mão e pede socorro. E Jesus estende o braço e tira ele, impede que ele seja afogado. Então, a senda do cristão é essa, a vida da santificação é essa. Essa é a segunda etapa. A última etapa é quando Jesus volta. Que é o da glorificação. Então, na glorificação, aqueles que viveram as 2 primeiras etapas conseguem participar dela. Aqueles que não viveram, não tem como. Somente os que viveram as 2 primeiras etapas participam da última, que é quando somos transformados num abrir e fechar de olhos. A nossa natureza corrupta, ela desaparece e agora nós temos uma natureza, um corpo revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. Então, é nesse momento que o homem se torna preparado para estar diante do Pai, diante de verdade, de fato, literalmente diante do Pai, sem ver a morte, sem morrer. É nesse momento que o homem ele é restituído aos braços, definitivamente restituído aos braços do Pai. É nesse momento que ele entra na cidade pelas portas. Que ao entrar na cidade pelas portas, ele vai conseguir contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória e o nosso Deus e Pai e o Espírito Santo em toda a sua glória. Então, essa é a caminhada final. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes. Os que lavam as suas vestes. Porque esses são também os que guardam os mandamentos. No texto ele não entra, né? Essa confusão que surgiu na tradução, ela não impede a compreensão exata, a compreensão correta do texto. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo e nós temos os exegetas para nos ajudar nesse trabalho de interpretação da palavra. Chegamos ao final. Essa foi a última bem-aventurança. No próximo vídeo, nós vamos começar a estudar o livro de Apocalipse capítulo por capítulo. Nós vamos estudar todo o livro de Apocalipse capítulo por capítulo. Então aguardem aí, porque logo, se Deus quiser, né, orem pelo projeto, para que logo a gente tenha esse conteúdo aí no canal. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.